Olá! Nesse vídeo nós vamos contar como foi o processo do aluguel do nosso apartamento aqui em Quebec. Bom, pessoal, muitas pessoas pediram para a gente fazer um vídeo falando sobre como a gente fez a locação e todo o processo para encontrar o nosso apartamento, o apartamento onde a gente mora hoje. Então a gente resolveu fazer esse vídeo, elaboramos aqui alguns tópicos para a gente falar que a gente acha que vai ajudar você que está procurando, está nessa fase de procurar algum apartamento ou alguma casa para morar aqui em Ville de Quebec. Nós optamos por contratar o serviço de housing, ou seja, pagar alguém para poder fazer a busca de apartamentos e a visita de apartamentos aqui para a gente. Por que a gente optou por fazer isso? Para ter uma maior segurança. Existem, vocês vão encontrar até aqui no YouTube relatos de pessoas que fizeram a busca por conta própria e conseguiram também entrar em contato direto com a imobiliária ou com algum corretor daqui de Quebec. Então é possível fazer assim também, mas a gente optou por contratar esse serviço para a gente ter uma segurança um pouco maior, para a gente poder ter alguém que estivesse aqui, que visitasse, que fizesse uma videochamada com a gente, que pudesse falar um pouco mais do bairro. Então a gente pesquisou algumas empresas para poder fazer esse serviço e a gente acabou fechando ali com a Separti, com o Felipe Lima. Uma das vantagens, eu acho que talvez a principal vantagem, é que a gente teria menos dor de cabeça do que ficar procurando, ficar ligando, ficar entrando em contato com as corretoras, tudo isso em francês. Lembrando que nesses últimos meses, antes da gente vir, a gente está em toda uma correria, né, de vender as coisas, preocupado com a viagem. No nosso caso, a gente tinha os gatos e a gente tinha condição de pagar também, né, esse serviço. Então é claro que isso aí vai de pessoa para pessoa, de projeto para projeto, né? E cada um vai analisar e ver se encaixa ou não, se cabe no orçamento ou não, se dá para fazer ou não, é isso. É importante também, independente da forma que você for escolher contratar, alugar seu apartamento, entender que é importante que alguém faça uma visita nesse imóvel. A gente acompanhando ali os grupos, ouvindo o relato e até o alerta de várias pessoas que já estavam aqui. Sim, existem golpes também. Então as pessoas às vezes divulgam no sentido do apartamento não ser aquilo que está divulgado, ser uma foto antiga. Então não confie apenas em fotos e em vídeos pré-gravados, que você não sabe quando aquilo foi feito e você pode acabar tendo um prejuízo, chegando num lugar que não corresponde à realidade. Então é importante que ou você já consiga fazer essa visita, chegue aqui e vá alugar o apartamento posteriormente, ou tenha alguém da sua confiança que vai fazer isso para você, mas não confiar apenas em fotos e vídeos. Lembrando que muitas vezes você pode acabar fechando já um bail de um ano, por exemplo, e depois que você chega, você está meio que amarrado naquele apartamento durante todo esse período, né? Vale a pena, sim, você ficar esperto com esse tipo de coisa aí. Como o Thales falou, isso depende da realidade de cada um, mas a gente contabilizou e na realidade ali de 2020, na nossa realidade de 2023, alugar um Airbnb, né? A gente fala, aluga um Airbnb e paga um hotel ali durante 2 semanas para vocês poderem fazer a visita pessoalmente. Para a nossa realidade ficava mais caro, então acabou ficando inviável essa possibilidade de pagar ali um Airbnb durante um período maior. Até porque nós também temos 2 gatos, então são 2 pets. Então é mais complicado você alugar só um quarto ou ir para um hotel que aceita animal. Então, para a gente fez muito mais sentido contratar esse serviço. Então, pessoal, a gente não vai entrar muito em detalhes relacionados a valores desse serviço de housing, porque isso muda de tempo em tempo e também depende de que tipo de serviço que você está contratando e de que empresa que você está contratando. Nós conhecemos 3 empresas e são 3 empresas que nós temos confiança de indicar para vocês, até pelo feedback de todos os brasileiros. Essas empresas são a Separti Quebec, do Felipe Lima, que por acaso é a empresa que a gente contratou. Tem também a SLS Service, da Cici, no Quebec. E também tem a Allo Quebec, que é a da Thaís, né? A da Thaís Caetano, a Tatá no Canadá. Então essas 3 empresas, elas prestam diversos serviços aí, desde house, a transfer, a guia. Bom, vale a pena você entrar, procurar por eles aí. A gente vai deixar o link do Instagram deles aqui embaixo, na descrição, para facilitar para vocês. O primeiro ponto é escolher qual bairro, né, que você vai querer residir. Eu escutei muitos brasileiros falando de Saint Foy, então já era um bairro que a gente já imaginava que talvez seria bom. Eu também falei com o pessoal da empresa
que me explicaram que eu poderia trabalhar em alguns pontos da cidade e morar em São Fuá me ajudaria na locomoção aqui dentro da cidade, seria mais fácil. Sobre a escolha do tipo de imóvel, né? A gente poderia alocar tanto casa quanto apartamento. Porém, tem mais disponíveis, você vai encontrar com maior disponibilidade apartamentos. Aqui também no bairro de São Fuá, os apartamentos acabam saindo mais em conta do que as casas, né? Mais baratos os aluguéis. E é mais comum mesmo. Pensando em questão de que a gente está vindo do Brasil, né? De uma região tropical, de Goiás, um local bem quente, a gente nunca morou em algum lugar que nevava. Então, até a questão da adaptação ao inverno, a gente pensou que estar dentro de um apartamento, sem ter muitas demandas que a casa vai te demandar ali em relação ao inverno, também seria mais fácil nesse começo da vida aqui no Canadá. Então, por isso a gente optou por buscar um apartamento ao invés de uma casa. Outro ponto também que a gente considerou, que a gente sabia que chegaria aqui e não teríamos carro de imediato. Então era importante para a gente estar em uma localidade onde teria disponível linhas de ônibus em que a gente conseguisse acessar com facilidade. Como o Thales falou, por isso a importância tanto do bairro, né, de São Fuá, a gente conseguisse locomover de ônibus para diferentes regiões, e também até na decisão final aqui do apartamento, como a gente vai contar para vocês, esse foi um ponto também que a gente considerou. Existem opções de bairros que oferecem casas e até apartamentos mais baratos, mas às vezes em regiões em que se demora um pouco mais para se locomover de ônibus. Então, como a gente já sabia que não teria carro de início, isso foi um ponto importante também na nossa busca. Sobre a busca dos imóveis, né? A gente sentou ali com o Felipe, fez uma primeira reunião, então a gente passou para ele o que a gente esperava, o que a gente estava buscando no imóvel, o tamanho, a nossa disponibilidade financeira também para o aluguel. Após isso, ele preparou uma lista de imóveis para a gente poder avaliar e aí a gente escolheria os imóveis que ele estaria fazendo a visita. Ele também deixou à disposição, se a gente tivesse algum imóvel que a gente tivesse gostado, uma pesquisa que nós mesmos tivéssemos feito, a gente poderia incluir nessa lista. Então, eu continuei pesquisando também. O Felipe apresentou essa lista pra gente, mas ele, dentro das minhas buscas, eu acabei encontrando um imóvel através ali do Marketplace no Facebook que chamou minha atenção. Em relação à localidade e à estrutura também do imóvel, do prédio. Então foi um dos apartamentos que a gente acabou incluindo nessa lista. Depois eu e o Thales sentamos, avaliamos as opções que estavam disponíveis ali e a gente escolheu alguns imóveis para o Felipe poder visitar. Nós escolhemos 2 imóveis para o Felipe visitar. Um foi esse apartamento que a Jéssica encontrou no Marketplace e o segundo foi um apartamento que o Felipe sugeriu para a gente. Que fica lá na região de Maiseret, ali perto de Limoilou, perto do terminal de Beauport. Era um apartamento 5,5 e o que a Jéssica tinha olhado no Facebook era um 4,5, na verdade um 3,5 plus, que eles falam, né? Que tem ali um burro a mais, na verdade. E esse lá de Maiseret, ele era 4 e tinha um espaço muito grande na lavanderia. Então a gente gostou muito dele, só que ele tinha um problema. Ele ficava em outra região, que não era a região de São Fuá. Então a gente meio que ficou nesse dilema entre ter que escolher um apartamento menor, mas que tinha uma localização boa, ou escolher um apartamento que era melhor ou maior, no caso, né? Mas a localização não era tão boa assim, teria mais ali, levaria um pouco mais de tempo na locomoção e tal. A gente acabou até calculando o tempo que o Thales gastaria para as possíveis regiões de trabalho dele, até para o escritório da empresa. E a gente considerou ali que em termos, em dias normais, ele gastaria em torno de 40 minutos até 1 hora para poder fazer esse trajeto. Então, pensando em relação ao tempo que ele perderia ali no trânsito, a gente acabou optando por ficar aqui na região de São Fuá, por todos os critérios, todas as questões que a gente já falou no início desse vídeo. Sobre a estrutura dos apartamentos, ambos os apartamentos tinham uma boa estrutura, ofereciam todos os móveis da cozinha, né, os 3 elétricos da cozinha, e também a lavadora e a secadora de roupas. E são prédios novos, então a gente sabe, com a visita do Felipe, a gente percebeu que a gente não teria problemas também em relação a ruídos, ou a ser um prédio antigo. Então foi mais uma escolha mesmo a termos de localização, ou ter um espaço maior e ter que ficar um pouco mais distante do local de trabalho. Tem uma diferença também relacionada ao preço. Esse aqui, que é o apartamento de São Fuá, ele era um pouco mais barato do que o apartamento de Maiseret. O apartamento lá era maior, então também era mais caro um pouco, mas ele tinha muita coisa inclusa, na verdade, acho que tinha tudo incluso, só não tinha estacionamento,
Para o estacionamento eu teria que pagar uma taxa, um pouquinho, acho que era US$ 75, para ter o estacionamento interno. Então, o apartamento que a gente acabou fechando, né, já estava ali incluso no valor final os elétricos, como eu falei, o Wi-Fi também, o estacionamento coberto, a água, e a gente pagaria ali só a parte, mas já tinha ali uma previsão de quanto que a gente pagaria em relação à energia. Então a gente já tinha uma noção de quanto que ficaria os custos assim básicos ali mensal, que é bastante importante foi bastante importante para o nosso planejamento. Bom, uma vez que a gente decidiu sobre qual apartamento a gente queria, que no caso era o apartamento de Sanfuá, o Felipe então entrou em contato, né, com a moradora aqui, a antiga moradora, para ver com ela como que seria ali o procedimento para seguir com o repasse de bem. Ela pegou um formulário, se eu não me engano, esse formulário está disponível até no site do governo, quando você vai pesquisar sobre repasse de bem. Preencheu ali os dados dela e me encaminhou para que eu também colocasse meus dados ali nesse formulário. Com o formulário preenchido, ela encaminhou para a imobiliária para solicitar a aprovação do repasse de bem. Então, nesse formulário a gente colocou as informações pessoais e também as informações do trabalho, né, do Thales. Então, ali o contato do empregador, as informações ali que eles solicitavam. E ficamos aguardando o retorno deles, né, se estaria tudo bem, se foi aprovado ou não. É importante, né, para quem está se planejando, existe uma prática comum aqui de, às vezes, eles solicitarem aluguéis antecipados. Então, a gente sabia que poderia existir essa possibilidade. A gente sabe que isso, na teoria, é ilegal, eles não poderiam fazer esse tipo de solicitação, mas acontece sempre. Infelizmente, isso acontece. Então, a gente meio que já se planejou financeiramente para ter que ali adiantar 2, 3 meses de aluguel, já que a gente não tem score de crédito, a gente é novo chegado aqui em Quebec e, bom, é isso, é como as coisas funcionam. No nosso caso, a única verificação que a gente soube que eles fizeram foi entrar em contato com a empresa para confirmar as informações que o Thales colocou no formulário. Depois o pessoal da empresa informou para ele que eles haviam entrado em contato, que eles tinham feito a confirmação de todas as informações. Então, de fato, eles fazem essa confirmação para ver se está tudo ok. Eles aprovaram o repasse do BEI, não foi solicitado nenhum tipo de depósito com antecedência. A gente ficou bem feliz com essa parte. E foi simples assim, informou pra gente que estava aprovado, pronto, o apartamento a partir do dia 1º de vocês, no dia 1º pode vir buscar a chave. No começo eu fiquei até meio questionando o Felipe, perguntando pra ele: poxa, Felipe, será que tem mais alguma coisa, algum documento, algum outro contrato que eles precisam me mandar? E o Felipe falou: cara, não, acho que é isso, dia 1º eu vou lá, pego a chave, quando vocês chegarem, vocês podem conversar diretamente lá na administradora, né, pra ver se tem mais alguma coisa. Bom, e foi assim, então o Felipe pegou a chave no dia 1º, aí ele veio aqui trazer nosso colchão e tal. E quando a gente chegou no mesmo dia, eu desci lá para conversar na administração, para perguntar se tinha algum documento, se tinha alguma coisa, até perguntar como eu poderia fazer o primeiro pagamento, porque até então a gente não tinha pagado nada. Aí foi quando eles me falaram que era para eu ir no banco, perguntaram na verdade se eu já tinha conta aberta aqui no Canadá. Eu falei que ia abrir naquele mesmo dia, porque eu abri conta no mesmo dia que eu cheguei. E ela falou, então, ó, eu vou precisar de um espécimen de cheque, que é um espécimen, como se fosse um documento do banco falando ali meus dados, os dados da minha conta. E aí eu peguei isso no mesmo dia, só que quando eu retornei na administração eles estavam fechados. Era uma sexta-feira, já era ali por volta das 4 horas, eu acho, e eles já tinham fechado. E eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou ficar aqui no apartamento sem pagar durante todo o fim de semana? Mas foi o que aconteceu, né? A gente até já chegou assim sentindo na pele que todo mundo fala que aqui eles são bem tranquilos com algumas coisas que pra gente, às vezes, a gente chega assim muito apressada, a gente quer resolver tudo pra ontem. E eles foram bem assim, bem tranquilos mesmo na recepção ali com a gente. Falou, você vai abrir? Não, pode ir no banco, eles vão te fazer o documento, aí você traz aqui e a gente conversa. Então a gente até muito apressado, a gente quer resolver tudo logo. Voltamos lá na segunda-feira com o documento, entregamos para ele e ela virou pra gente e perguntou, a gente pode fazer, que dia que você quer que a gente faça a cobrança? Aí eu falei para ela fazer a cobrança no outro dia, ela falou que tudo bem e bom, voltamos pro apartamento e aguardamos. Só que, bom, teve um detalhe que aconteceu, né, foi que a cobrança não aconteceu no outro dia, na verdade.
E aí eu esperei 2 dias, nada da cobrança. Quando eu voltei lá na administração, eles me informaram que a moça estava de férias e que eu deveria retornar na próxima semana para poder ver com ela o que tinha acontecido. Bom, e assim eu fiz. E na verdade demorou 15 dias para eles poderem fazer a cobrança na minha conta do primeiro aluguel. Então, basicamente, eu morei 15 dias sem pagar nada aqui. Então, assim, foi bom, porque, né, o dinheiro ficou parado lá, não tive que pagar nada. Nada antes, na verdade, mas depois eles fizeram a cobrança. Eles cobraram o mês inteiro, né, normal. Mas mesmo assim, a gente ficou super assim, meio com o pé atrás, a gente não sabia se estava fazendo alguma coisa errada e não. Mas a gente entendeu que era como funcionam as coisas aqui, era a velocidade do pessoal. E bem tranquilos, assim, a preocupação maior é sempre nossa, de não querer ter nenhum tipo de problema, mas foram bem tranquilos. A Meta falou, tá de férias, ela vai voltar, você volta aqui e conversa com ela. Aí chegou lá, quando ela voltou, ela até falou, porque eu tava de férias, não deu tempo de fazer a cobrança, mas eu vou fazer. Pronto. Bom, como a gente pegou um repasse de e-mail, algumas informações a antiga moradora devia ter nos passado, e acabou que não passou. Então eu falei com a administração pedindo, por exemplo, quais eram os regimentos internos aqui e também perguntando qual que era o número da nossa vaga de estacionamento, que eu não sabia. Eu fiz tudo isso por e-mail, eles me responderam, né, falando o número da nossa vaga e também em anexo me mandaram ali um regimento do condomínio, das coisas que pode fazer, o que não pode e tal, padrão. Então, gente, em relação ao processo de alugar o apartamento, o processo foi esse. Foi bem tranquilo, né? A gente não teve nenhum tipo de dificuldade, só ansiedade mesmo ali durante todo esse processo, mas fluiu bem e a gente conseguiu alugar e ficamos muito satisfeitos com o apartamento que a gente escolheu. Um ponto que a gente acabou percebendo, a gente já sabia, já meio que desconfiava pelas buscas que a gente já estava fazendo antes, mas que a gente confirmou depois de chegar aqui, ali, até o Thales conversando com algumas pessoas que trabalham ali na empresa junto com ele, é que a gente paga um valor de aluguel um pouco acima do que as pessoas pagam no mesmo tamanho de apartamento, até mesmo aqui na região. Mas quais são os pontos que a gente percebeu que faz esse aluguel ser um pouco mais caro? A gente hoje está em um apartamento que o prédio é novo, então, como eles falam aqui, é em beton, ou seja, tem uma base ali de concreto, é um apartamento que foi construído há poucos anos. Em comparação, também conversando com essas pessoas, a gente não tem algumas dificuldades que a gente percebe que essas pessoas têm às vezes no apartamento. Em relação a barulhos, a cheiros, a gente fechou ali a janela, a gente não ouve barulho da rua, a gente mora de frente para uma avenida, não escutamos barulho dos vizinhos. Não escutamos barulhos do vizinho de cima, então assim, É muito bem isolado o apartamento, muito bem isolado, né? Tanto de temperatura, quanto de som, de cheiros, então a gente está bem isolado aqui também. Uma outra coisa é que a gente tem um estacionamento interno também, então isso também acaba salgando um pouquinho mais o preço. Temos elevador, temos uma pequena academia, Sim. mas tem. E também a questão da localização, né? A gente está muito bem localizado, na minha opinião. E é isso, eu acho que tudo isso também influencia no preço. Isso é importante também você contabilizar. Até a gente fez isso. Quando a gente começou a fazer a busca, a gente viu um apartamento ali $200, $300 mais barato. Mas aí quando você ia ver, não estava incluso elétrico. A garagem, quando fosse precisar, teria um custo mensal à parte. Às vezes não tinha a garagem coberta, só a garagem externa. Ou até tinha uma garagem externa, mas a coberta você precisaria pagar uma taxa. Então é importante ter atenção a esses detalhes, porque senão às vezes o que você acha que é um valor muito mais barato, se você for somando isso, acaba chegando muito próximo. Você pode às vezes estar num imóvel com um pouco mais de conforto, um pouco melhor. Bom, pessoal, é isso. Então, esse foi o processo para que a gente pudesse alugar esse apartamento que a gente está morando aqui em Quebec. Novamente, esse foi o nosso processo, funcionou dessa forma. Para você pode ser que seja um pouco diferente, como a gente sempre fala nos nossos vídeos. Uma parte importante é sobre o depósito lá, calção, né, o depósito de segurança. No nosso caso não foi necessário, mas esteja preparado, né, caso eles peçam para você, é bom você ter se planejado financeiramente para isso. E faz uma diferença, você tem que adiantar ali 2, 3 meses de aluguel. Para quem está chegando, pesa sim. E, bom, é isso. Essa aí foi a nossa história. Se vocês gostaram, curta, comente aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal. Tem muita gente que está assistindo os vídeos, mas não está inscrita.
Então se inscreva aqui embaixo. E acompanha a gente também no Instagram. A gente acaba conseguindo postar lá um pouco mais rápido o que está acontecendo no nosso dia a dia. Não deixe de nos acompanhar lá também. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.